Oi, turma. Vamos lá para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje ela trata sobre cinética química, né? A parte da frente B que vai tratar sobre cinética química, que é, na verdade, as velocidades da reação. Eu vou utilizar o material de vocês para ficar mais fácil o entendimento, né, e o acompanhamento, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai observar, né? Que a velocidade das reações. Então, nós já trabalhamos bastante falando sobre reações, e aí o que a gente tem agora? Nós temos que eu tenho as reações acontecendo, certo? E essas reações elas acontecem normalmente no dia a dia da gente, em todos os processos que são ditos como químicos, nós temos reações, né? Então essas reações elas podem ser lentas, podem ser rápidas. Imagina quando a gente mistura o gás hidrogênio com o gás oxigênio, é uma reação instantânea, certo? É muito rápida. Outras nós vamos encontrar reações tão rápidas, que muitas vezes chega a ser explosiva, certo? E nós, assim como nós vamos encontrar reações que são bem lentas, né? Que para acontecer ela tem um determinado tempo para que a reação ocorra, tá? Então, quem vai tratar sobre as velocidades com que as reações ocorrem dentro da química chama-se cinética química, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar com a velocidade das reações e ela é muito parecida com a física, né? Porque ela trata a mesma coisa, a velocidade, o tempo, só que agora aqui a gente não vai estar falando, na verdade, de quilômetros, nós vamos estar utilizando a matéria, certo? Então, as reações elas acontecem por um determinado tempo, com determinadas concentrações de matéria, tá? Como eu falei para vocês, algumas são rápidas, que muitas das vezes ocorre até uma forma explosiva, tá? O que é importante a gente destacar quando a gente trabalha com velocidade de reações? Que nós temos os reagentes e que nós temos os produtos. Esses reagentes serão consumidos, eles reagirão entre si, eles possuem uma concentração, né, inicial alta, e aí eles vão reagindo, consumindo-se e vai gerando um produto, que no início da reação não tem nada do produto, mas que com o passar do tempo ele vai sendo formado, tá bom? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Isso é a parte talvez bem importante que a gente precisa ter em mente, que numa reação ela acontece com a degradação dos reagentes e a formação dos produtos, tá bom? Então isso acontece e a gente pode medir esse tempo, essa velocidade com que essa concentração ela é consumida ou formada, tá bom? Como eu falei para vocês, muito parecido, só que agora nós não estamos trabalhando com quilometragem, nós vamos trabalhar com matéria, quantidade de matéria, né? O número de mols, certo? Por que isso talvez seja tão importante? Porque você sabe que no mundo atual, globalizado, né, onde o tempo custa dinheiro, a gente precisa, muitas das vezes, acelerar um processo ou precisa retardar, mas na sua maioria das vezes a gente precisa acelerar essas reações para a gente ter uma maior produtividade, tá? Então, quando a gente olha uma reação, né, olhando no gráfico, que é uma das partes bem importantes quando se trata de velocidade de reação, é a gente entender esse gráfico. Então, ele é bem simples. Veja que eu tenho aqui o reagente A me dando o produto B, certo? Então, como é que acontece isso? O reagente A ele vai ser consumido. Ele começa com uma concentração alta e ele vai diminuindo essa concentração. Enquanto B ele começa zerado, porque no início da reação não tem nada ainda do produto, mas ele vai sendo formado. Então, se eu olhar no gráfico, eu vou olhar a concentração do reagente A, certo? Aqui, um valor mais alto, e que com o passar do tempo,
olha o que vai acontecer. Ele vai diminuir. Quanto ao B, olha o que vai acontecer. Ele começa, que é o produto, né? Ele vai começar zerado, mas com o passar do tempo, essa concentração vai aumentando, certo? Então, quando a gente olha o gráfico, quando a gente olha um gráfico, a gente vai ver, ó, quem começou alto é o reagente, quem começou zerado é o meu produto, tá? E você observa, aqui é outro detalhe também, que chega um determinado momento que, ó, elas vão se igualar, tá? Aí eu nem formo mais produto ou nem formo mais reagente, ou eles ficam formando, dependendo da reação, eles ficam se equilibrando, um formando o outro, tá bom? Mas você olha aqui, ó, que vai chegar um momento que se eu continuar, essa curva que era ascendente, ela vai permanecer constante. A mesma forma aqui. Então, veja que o modelo para que ela seja constante é esse, ó. Essa forma ascendente do produto com essa forma ascendente do reagente, tá bom? E como é que eu calculo a velocidade de uma reação, né? Ela vai ser a velocidade média de um consumo de reagente e de formação de um produto é igual à variação da concentração pelo intervalo de tempo. Então, a velocidade média, ela é quem? A variação da concentração sobre a variação do tempo. Dentro da cinética, e quando a gente trata de concentração em si, quando a gente fala em concentração molar, por exemplo, a gente costuma, inclusive está aqui, ó, a gente costuma utilizar os colchetes, tá? Para indicar que é uma concentração molar, tá bom? Então, quando você olhar aqui o colchete, na verdade, a variação da concentração e a variação do tempo. Então, a velocidade média vai ser a variação da concentração da matéria sobre a variação do tempo, né? Aonde essa concentração ela vai ser o quê? A final menos a inicial, tá bom? Por se tratar de velocidade de reação, a gente vai ver que em algumas situações nós vamos ter essa velocidade como negativa, certo? O que isso significa, na verdade? Ah, Jair, mas não tem velocidade negativa. Realmente ela não tem, mas ela é um indicativo que é daquela substância que está sendo consumida. Então, por esse fato é que a gente vai utilizar, tá? A questão modular, tá bom? Então, a gente geralmente coloca em módulo para que a gente não tenha esse erro de dizer que a velocidade é negativa. Na verdade, essa questão do negativo é só para indicar que ela está sendo consumida, tá bom? Então, continuando, nós vamos observar aqui numa reação, então, ó, que nós temos N2O5, né? Dando o NO2 e o O2, tá? Pentóxido de nitrogênio com o dióxido de nitrogênio dando oxigênio, certo? O que a gente vê? Então, eu quero fazer a velocidade média de consumo do N2O5. Então, velocidade média, ela vai ser a concentração do N2O5 dividido pela variação do tempo, tá bom? Outra coisa aqui que nós vamos observar, se eu quero a deformação do NO2, tá? Eu tenho a variação da concentração do NO2 sobre a variação do tempo. E a de O2 a mesma coisa. Só que aqui é de formação e aqui é de consumo. Tá bom? Daqui eu já falei. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, veja que eu tenho aqui um exemplo, né? Quais os cuidados que eu tenho que ter? O cuidado que eu tenho que ter é sobre a atomicidade, a coeficiente, tá? A atomicidade é esse doisinho bem aqui. Aqui é o coeficiente. Então, um dos cuidados que eu tenho que ter é de coeficiente, que a gente vai já falar. Mas vamos dizer aqui, ó, que ele deu que o gráfico a seguir mostra a variação da concentração molar da água oxigenada em função do tempo. A decomposição da água oxigenada é dada por. Então, ele quer calcular
o valor da decomposição da água oxigenada. Então, ele diz que ela começou com 0,8 e depois de 30 minutos ela ficou 0,2 a sua concentração. Então, quando eu calcular a velocidade média, vai ser o quê? A concentração do H2O2, que era 0,8, né? O H2O2, tá? E a concentração, a variação da concentração e a variação da concentração final menos a inicial. Então, desculpa, final, tá? Menos a inicial, tá bom? Então, aí eu tenho como calcular a velocidade média, certo? E aí ele vai por pontos, por trechos, né? Então, eu tenho nos primeiros 10 minutos, nos 20 minutos e nos 30 minutos, tá bom? Aqui porque ele quis fazer assim, dividindo essa etapa, tá? Então, nos primeiros 10 minutos, eu tenho os primeiros 10 minutos, eu tenho a concentração de 0,05, certo? Que é a final, menos a inicial, que é 0,8, dividido por 10 menos 0, tá? Então, eu tenho concentração final menos a concentração inicial. Vejam que a final está sendo menor do que a inicial, que me daria um valor negativo, por isso eu vou usar sempre modular, tá? E aí eu tenho aqui, ó, né, 0,03. Isso dividindo por trechos, né? Aí aqui, ó, eu tenho a velocidade média no trecho 2, certo? Aonde eu tenho 0,3 menos 0,5, que já é esse outro trecho aqui, ó, tá? E aí eu vou ter 0,2 dividido por 10, vai dar 0,02. E eu tenho o terceiro trecho, certo? Aqui ele está calculando por trecho, né? Onde eu tenho 0,2 menos 0,3, vai dar 0,01. O que a gente observa? Que a gente está usando uma proporção estequiométrica, né? De 2 para 2 para 1, ó. 2 para 2 para 1, tá? Então, quando eu faço isso, como ela não é, na verdade, como ela não tem os coeficientes iguais, uma coisa é se eu tivesse 1 mol, consumindo 1 mol, dando 1 mol, né? Outra é essa aqui, ó, onde eu tenho uma concentração 2, outra concentração 2 e uma concentração 1. Então, eu tenho proporcionalmente, tá? 2 para 2 para 1, certo? Então, a velocidade de decomposição e de formação, elas vão ser diferentes, né? Aqui eu vou estar decompondo 2 mols, mas aqui eu vou estar formando 2 de água, porém só 1 de oxigênio, tá? Isso a gente tem que ter um cuidado aqui. Aqui, se eu quisesse calcular ele direto, né? Eu falei por etapa, para a gente poder entender essa proporção aqui. Então, quando a gente encontra a proporção estequiométrica, o que a gente vai ver? Que a velocidade média, ela é a velocidade média da substância A pelo seu coeficiente é igual à velocidade média da substância B pelo seu coeficiente, que é igual à velocidade média da substância C formada pelo seu coeficiente. Se eu sei isso daqui, Jair, mas por que eu vou usar isso sempre? Porque muitas das vezes ele pode lhe dar a velocidade de uma substância e querer da outra. E se você sabe uma velocidade, se você conhecer a proporção estequiométrica, você vai conseguir determinar outra simplesmente por essa aplicação aqui, tá bom? Então, essa é uma conversão, né, pela UPAC, tá, que permite calcular a velocidade média de uma reação sem especificar a substância participante. Por quê? Porque aqui eu tenho só a questão proporcional, tá? Outro tipo de velocidade é o que nós chamamos de velocidade instantânea. Então, o que é uma velocidade instantânea? Ela corresponde à velocidade da reação em um intervalo de tempo muito pequeno, tá? Uma variação de tempo aí aproximadamente zero. Para determinar a velocidade instantânea, um ponto específico, a gente deve traçar uma tangente à curva neste ponto. A gente observa aqui, ó, a decomposição da água oxigenada, a velocidade instantânea
no tempo de 10 minutos pode ser determinada da seguinte maneira. Então, veja, ó, basta eu pegar a variação, né? Veja, do 0,8 após os 30 minutos, né? Eu tenho a decomposição chegando a 0,2 e a minha última, que seria 0,1. Então, se eu quero calcular, basta eu fazer uma tangente, certo? Pegando esses dois pontos, eu faço um traçado e eu vou chegar aqui a esse tempo de 32, certo? E aí eu tenho a variação da concentração, 0,8, certo? Menos 0,01, tá? Que é a última concentração que vai ser dada. E aí eu tenho o tempo, que é de 32 minutos, tá? Quando eu faço isso, eu chego a uma velocidade instantânea de 0,022 mols/litros por minuto. Tá bom? Lembrem que aqui, ó, mols por litro, concentração, né? Molar, e o minuto, que é o tempo, tá? Então, é a concentração pelo tempo, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a cinética química é a responsável por trabalhar a velocidade das reações, certo? E nós temos aí para vocês lerem, né? Para saber mais, tá bom? E aí nós chegamos, tá? Aí aqui é a questão da formação, tempo de degradação, isso daí vocês podem observar, tá bom? Então vamos para o nosso, a aula é bem pequena, vamos para o nosso praticando, tá? Hoje dá tempo da gente resolver. Então diz aqui, ó, o metano, que é o gás produzido a partir da biomassa, e a sua queima na indústria, para a obtenção de energia térmica, corresponde à seguinte reação. Então, a gente vê aí uma reação de combustão, né? Completa, porque isso é uma substância sendo queimada pelo O2, né? A presença do O2, tá? Para gerar combustão. Ele vai formar quem? De forma incompleta, CO, monóxido. De forma completa, o CO2 e água. Tá bom? Então, sempre a reação é isso. O CH4, aqui no caso metano, reagindo com o O2, vai me dando dióxido de carbono mais água, tá? Proporcionalmente, nós vamos olhar que é 1 de CH4 para 2 de O2, tá? Como é que eu faço isso? A reação ela é sempre a substância mais oxigênio, dando CO2 e água. Como aqui nós vamos ter um carbono, mas eu tenho 4 hidrogênio, então eu tenho que equilibrar botando um 2 aqui. Isso vai me gerar 4 oxigênio, o que vou ter que igualar no primeiro membro, 2 vezes 2, 4 oxigênio. Então a equação está equilibrada dessa forma. Tá bom? Aí o que ele pergunta? Então eu tenho a reação e tenho o equilíbrio dela. Se a velocidade de consumo do metano é 0,01 mols por minuto, assinale a alternativa que corresponde à expressão o número de mols, né, de CO2 produzido durante 1 hora de reação. Então, eu tenho a velocidade, ela vai ser a concentração da substância dividido pela variação do tempo. Então, eu tenho concentração da substância. Deixa eu pegar aqui minha cálculo na lousa para vocês poderem fazer melhor. Então, aqui, ó, nós vamos ver que velocidade média, né, ela vai ser igual à concentração da substância dividido pela variação do tempo, tá? Então, como ele quer a concentração de CO2 produzido, ó, que é de 1 mol mesmo, né? Concentração de CO2, tá? Vou botar aqui para a gente poder entender. Eu vou ter que essa concentração de CO2, ela é igual a quem? A velocidade média vezes a variação do tempo. Então, isso vai ser igual a velocidade média que ele deu aí, 0,01, né? A variação do tempo, ele já disse que era 1 hora. Então, 1 hora, se você olhar aí, ele tem a concentração mols por minuto, né? Então, vai ser transformado em minuto, que vai dar 60.
Isso vai me dar uma concentração de CO2, certo? De 0,6. Ó. Volta, dá 1, 0,1 e 6 dá 0,6. Tá bom? Então, essa é a concentração que a gente vai encontrar aí, a resposta letra D. Tá? A próxima questão, a segunda questão, ela diz assim: o metano reage com oxigênio gasoso segundo a equação química abaixo. 1 de metano mais 2 de oxigênio, dá 1 de CO2 e 2 de água. De acordo com essa reação, o gráfico que melhor representa a formação do gás carbônico. Então, olha aqui o gás carbônico. Quem é ele? Produto. O que é o gráfico que indica ele? Então, aqui eu tenho os gráficos, tá? Então, nós vamos ver que é o quê? Como é um produto, ele vai começar de onde? Do zero. Então, ó, a letra A, ela vai começar do zero, certo? Vamos deixar ela aqui por enquanto. Vamos para a letra B. Veja, a concentração do CO2 ela não começa alta para diminuir, ela começa baixa para aumentar, tá? Então, a letra B não pode ser, nem a letra C, né? Que está começando alto e diminuindo, tá bom? E essa daqui? Ah, poderia ser, né? Porque ela está começando do zero e está aumentando. Então, qual é das duas? Veja, lembra quando eu falei para vocês que ela vai aumentando e chega a um determinado tempo que ela vai o quê? Permanecer constante. Se eu pegar essa daqui, eu vou ver que ela vai ficar constante. Mas se eu pegar essa daqui, ó, ela vai chegar a um tempo em que ela vai estar só aumentando. Então, não pode ser a letra D também, tá? Então, a correta seria a letra A. Ó, ela começou a concentração de CO2 pouca e foi aumentando. E chega um momento, um determinado tempo, aonde ela vai estabilizar. Tá bom? Então, essa é a curva para quando se tratar de produto. Tá? A outra questão, ela também é bem simples, mas ela basta que a gente tenha aquele conhecimento lá que eu falei para vocês da proporção dos coeficientes, certo? Vejamos como é que ela diz aqui. Ó. Considera a reação dióxido de nitrogênio, dando o monóxido de nitrogênio mais oxigênio. Proporcionalmente, olha o que eu tenho. 2 de NO2, dando 2 de NO mais 1 de O2. Considere a reação foi realizada em condições tais que a velocidade da decomposição do dióxido foi determinado como sendo 3,2 vezes 10 a menos 3 mols por segundo. Neste caso, é correto afirmar que a velocidade da formação do oxigênio em mols por segundo é. Veja, não preciso nem de muito cálculo. Olha o que ele está dizendo. Lembra que eu falei para vocês? A gente vai pegar o proporcional dos reagentes proporcional dos produtos. Se forem 1, a velocidade ela vai ser a mesma para todas as substâncias, só que uma vai ser de decomposição e a outra de formação, né? Agora, quando a gente olha aqui, ela não é proporcional, ela não é 1 para 1 para 1, ela é 2 para 2 para 1. Então, veja, ó, ele diz que a velocidade do NO2 é 3,02, tá? Mas ela é 2 vezes, né, o número de mols. Olha aqui a de oxigênio, que é o que ele quer saber. Eu só tenho uma. Então, a velocidade aqui, ela vai ser o quê? De formação. Vai ser a metade, porque é 2 para 1, né? Vai ser a metade do que é essa de decomposição. Tá bom? Então, se a velocidade aqui é 3,2, a metade dela seria o quê? 1,6. Pronto, não precisou nem muito cálculo. E aí nós terminamos a terceira questão do praticante. Tá bom, gente? Aula de hoje bem simples, bem rápida. Resolvo os exercícios. Eu vou voltar para a resolução em um outro momento das outras questões. Um abraço, tá? Qualquer dúvida, vocês já podem me contactar no nosso grupo de WhatsApp, tá? Um abração.